Mas eu gostaria que essas pessoas que estão aí criticando a rua, falando delas, vissem com outros olhos, em vez de criticar, porque não, o nosso lema é colha, não puna. Acolha, não puna. Porque punir é fácil, né? Acolher, porque não abre portas de empregos, então, já que acha que a pessoa não trabalha porque não quer, dá chance para ela. Abre a porta de emprego, para você ver, tirar dúvida se ela vai trabalhar ou não. Ninguém tá na rua porque é confortável, gente, porque a rua é dolorida. Olá, sejam bem-vindos ao Autenticidades, um podcast para tornar as pessoas protagonistas da cidade onde vivem. Eu sou Adriano Liseiro e estou aqui ao lado da minha amiga colorida Ludmila Rossi. Oi, pessoal, muito bom estar aqui de novo. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais que eu queria começar perguntando para elas quem elas são através da seguinte pergunta. Começando por você, Ju. Quem é você, Ju? E o que você coloca quando você vai se apresentar na sua rede social? Oi, gente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E essa pergunta é difícil, né? Mas acho que, por mais que pareça um pouquinho brega, talvez, eu sempre falo que eu sou uma pessoa que acredita num mundo melhor. É difícil, é duro, desafiador, mas a gente está nessa luta todo dia, né? Então, acho que o principal é isso. Muito bom. Laura Dias, prazer em conhecê-la aqui hoje. Tenho certeza que você tem... Gente, eu vou contar aqui uma coisa, que a Laura estava um pouquinho nervosa aqui antes da gravação. Só que ela, assim, gente, é aquelas pessoas que iluminam a sala, entendeu? Então, já todo mundo fica aí ligado, que ela não tem motivo nenhum para estar nervosa. Laura, o que você bota na sua rede social? Como você se apresenta para o mundo? Bem, eu vou me apresentar como... Bem, meu nome é Laura Dias, né? É assim que me apresento. Sou uma mulher negra que vem de uma história de 20 anos de crack, de uso abusivo de crack, álcool e cocaína. E que há 5 anos eu estou na luta, né? Pela população em situação de rua, né? Estou na abstinência total, consegui até aqui, então... É isso, eu luto pela população em situação de rua, porque também acredito no mundo melhor, que as pessoas possam mudar. Eu acho que todos nós aqui, né, Lisiero? A gente, às vezes, é um pouquinho pessimista, né? Mas, no fim das contas, a gente segue trabalhando e acreditando muito para construir um mundo melhor, que começa pelas cidades melhores, né? Sim. E começa também assumindo que a gente tem que aprender as coisas, que a gente não sabe tudo. Então, essa humildade é muito interessante. E eu já quero começar esse podcast dizendo que eu tô aqui para aprender. Porque eu tava vindo para cá, eu tava lendo uma newsletter, chama Travessias, muito legal. E o texto de hoje foi muito bom, assim, para nossa conversa, porque ele estava falando que pra gente aprender uma coisa, não basta saber a coisa, a gente tem que sentir. E muitas vezes as pessoas falam coisas sem sentir as coisas que estão, né? Esses preconceitos todos que as pessoas têm com a população em situação de rua. Então, eu quero começar. A primeira pergunta para vocês Juliana, o que é a pessoa que está em situação de rua e por que algumas palavras não devem ser usadas para designar essas populações? Não é? Porque a gente tem outras palavras como mendigo ou pessoa de rua, como se fosse uma característica essencial da pessoa. As palavras que a gente usa têm significado para além do significado da palavra, mas tem um significado de ideias. Qual expressão a gente usa para designar essa situação mesmo? É uma pergunta bem importante, né? Porque às vezes a gente fala e usa algumas expressões e descola do significado que elas têm, né? Então, se a gente olha para o que a política nacional traz atualmente, desde 2009, a gente deve denominar como pessoa em situação de rua, população em situação de rua, né? Mas, substancialmente, são pessoas, né? Seres humanos. Acho que a gente precisa enxergar dessa forma. E que estão vivendo nessa condição, pelo menos naquele momento da vida delas, né? Então, historicamente, algumas palavras foram usadas, algumas você trouxe aqui, né? Muitas pessoas, infelizmente, ainda usam. Mendigos, por exemplo. Sim. Não necessariamente alguém que vive na rua pratica mendicância. Muito pelo contrário. O que as pesquisas apontam para nós é que muitos trabalham, inclusive com reciclagem, por exemplo, que é um serviço de tamanha importância para a nossa sociedade e que é descredibilizado, marginalizado. Né? Então, quando a gente usa um termo como esse, a gente está estigmatizando a pessoa, né? Pela condição que ela vive e pressupondo várias questões, né? Então, como eu falei, é uma reflexão muito importante para a gente fazer, mas acho que para a galera que está ouvindo a gente,
sempre lembrar que se tratam de pessoas, antes de tudo. Pessoas que poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um de nós passando por essa situação, né? Eu acho que a Ju, né, um background dela legal da gente mencionar aqui é que você é mestre em serviço social, né, Ju? E políticas sociais pela Unifesp. Então, você está nessa jornada. Quando eu te conheci, eu fiquei muito impressionada, né? E foi até uma coisa de estigma para mim, porque a Ju chegou aqui toda blogueirinha, né? Assim, toda, né? E ela falou que para mim que trabalhava com a população, né, em situação de rua. E eu falei, gente, a gente, né, tem um monte de narrativa, né? Assim como o Adriano falou, que ele está aqui para aprender. Cara, eu parto de um princípio totalmente privilegiado, eu diria até alienado sobre a população de rua. Então, se eu fizer perguntas muito idiotas aqui, Laura, você me perdoa, tá? Porque realmente eu acho que todos nós, né, quem é de classe média, quem sempre teve o teto pago, sempre teve comida paga, né, especialmente na fase de infância e de adolescência, né, talvez tenha crescido uma bolha que não é a realidade, né, de muitas pessoas, né? E tem a primeira coisa que a gente ouviu aqui, que a população em situação de rua trabalha. Sim. Não é, Laura? Sim. Então fala um pouco pra gente isso, que as pessoas acham que a pessoa tá na rua lá sem fazer nada, que é uma situação na zona de conforto. Eu já ouvi essa expressão. A pessoa tá na zona de conforto recebendo alimento. Tem até pessoas que pedem para os outros não darem comida, não dar dinheiro. Porque, talvez com esse pensamento, né? Tá muito fácil para a pessoa, não trabalha. Eu cresci ouvindo isso. Então, assim, na minha família, né? A minha mãe dava dinheiro e outras pessoas da minha família não. Falaram, não, eu sempre ando com um pacote de bolacha, eu sempre ando com alguma coisa no carro, porque eu não dou dinheiro, não. Entendeu? Como se fosse um grande mérito, né? É muito... Então, assim, as pessoas trabalham, né, Laura? Sim. O que as pessoas fazem, geralmente, nessa situação? É como a Juliana acabou de falar, as pessoas estigmatizam muito quem tá na rua, né? Esquecem que quem tá lá é um ser humano. Sim. Ninguém procura saber qual foi a situação que levou essa pessoa até lá. Porque não é fácil ficar dentro de uma casa e tentar ser estrupada, ser violentada e continuar vivendo naquela casa, né? Às vezes você mora com o pai, com a mãe, eles falecem, não tem para onde você ir, não tem família. Você paga aluguel, perde seu emprego, não tem família, não tem para onde você ir. Então é fácil as pessoas apenas julgar, apontar como vagabundos, né, mendigos, zonas de conforto. Gente, como é que uma pessoa pode imaginar que é confortável estar na rua? Eu passei na rua. Vocês não sabem o que é passar um frio na rua. O que é os pés e as mãos doerem de você tocar de tanto frio. Aí a pessoa usa droga, muitas pessoas usam droga na rua para poder amenizar essa dor. Sim. Porque com frio e com fome, como você consegue dormir, não tem onde arrumar comida. As pessoas trabalham assim na rua, a gente faz reciclagem, entendeu? É o melhor bem, o meio ambiente que existe, né? Exatamente. É um trabalho tão importante que as pessoas não dão valor a isso. Sim. As pessoas fazem reciclagem, se aparecer um bico, a gente faz um biquinho. As pessoas na rua trabalham assim, só é dar oportunidade. Quando a gente não tem a oportunidade de uma porta de emprego, a gente vai para a reciclagem. Mas eu gostaria que essas pessoas que estão aí criticando a rua, falando delas, vissem com outros olhos, em vez de criticar, porque não, o nosso lema é colha, não puna. Acolha, não puna. Porque punir é fácil, né? Acolher, porque não abre portas de empregos, então, já que acha que a pessoa não trabalha porque não quer, Sim. dá chance para ela. Abre a porta de emprego, para você ver, tirar dúvida se ela vai trabalhar ou não. Ninguém está na rua porque é confortável, gente, porque a rua é dolorida. Na rua, as mulheres, principalmente, sofrem mais ainda. Nós somos estrupadas. A gente é obrigada a arrumar um companheiro para ficar do nosso lado, para ver se a gente deixa de ser estrupada pelos outros companheiros. Entendeu? É fácil falar isso. A rua trabalha, a rua é trabalhadora. As pessoas acham que a pessoa nasceu da rua, brotou da calçada. Não é assim. Ela teve uma história para chegar lá. Procura saber a história da pessoa. Gosto de pessoas aqui, ó, como essa minha amada aqui, ó, que cuida da rua, que ouve a rua, né? Porque é fácil julgar. Então, a rua Você já trabalha. teve nessa situação, né, Laura? Sim, já Conta tive. pra gente, assim, quanto tempo, como você conseguiu sair dessa situação. Conta pra gente um pouco do seu percurso e do que você aprendeu também, né, com essa situação toda. Então, o que me levou para a rua foram vários setores, né? Vários fatores. Fatores. Ai, vem de infância já,
né? Amo meu pai, que me criou, meu padrasto, mas ele teve vários erros na infância, né? Era um homem, assim, baiano bruto, né? Que acha que se você criasse uma filha de uma outra pessoa, você teria que ser o primeiro a aprovar antes de pôr ela pro mundo. Daí eu tive essa tentativa de violência, né? Dentro de casa, sexual. Graças a Deus não foi efetuada, porque... Graças a Deus. Eu sofri muito agressão, né? Física, moral. Preta nasceu, foi para limpar a privada de rico, né? Eu lembro uma vez que eu falei assim, nossa, vi os bailarinos na televisão. Ai, que lindo, pai, quando eu crescer eu quero ser bailarina. Ele olhou para minha cara. Você é preta. Preta nasceu para limpar a privada de rico. Você vai ser piniqueira, que é isso que você vai ser, né? Então, esses são coisas que a gente vai guardando desde a infância, né? A gente cresce e veio outros problemas, né? Casei, meu marido também muito violento, me espancava muito, né? E fui crescendo assim, muitas tormentos da vida. Não que todos não passem, cada um tem a sua, mas cada um Sim. tem assim, o limite da sua mente, né? Cresci, meus filhos, casei, forçada. Várias coisas assim foram acontecendo e eu conheci o álcool com meu pai, mas não, meu pai nunca deixou a gente usar. Eu conheci dele usar o álcool e ser agressivo com a gente, né? Nesse momento. Mas eu conheci o álcool mais tarde e comecei a usar o álcool. Depois eu separei, aí eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca fui num baile na minha vida. Eu fui no baile depois que eu separei com 2 filhos. Eu não tive aquela infância que as crianças, a maioria têm, né? Acho que nem tanto, porque a gente que tem da classe mais baixa não tem essa infância tão... Então, eu conheci o álcool e comecei a sair, a querer viver um pouco a vida que eu nunca vivi, nunca pude sair para lugar nenhum, era trabalho, casa, escola, e ali eu conheci a cocaína. E aí continuou acontecendo várias coisas ruins, porque a vida não é um mar de rosas, né? Só que aí chegou um tempo que a minha mente já estava meio cansada e me ofereceram crack, né? Falaram que, olha, você prova que ele vai te acalmar. Eu estava muito ruim nesse dia, chorando muito, já tinha cheirado, tinha bebido. E eu tinha pavor do crack. Nossa, eu tinha pavor de olhar um cachimbo. Gente, eu olhava aquilo, eu passava correndo com medo. Mas nesse dia, como falaram para mim que ia me acalmar muito, eu estava já transtornada, eu provei. E, infelizmente, há vários tipos de organismo, né? Tem gente que prova, acabou ali, parou. O meu foi daquele que provou e viciou, infelizmente. Aí eu comecei a usar pouco, lógico, no começo. Criava meus filhos, trabalhava. Quando eu voltava, pegava o crack, usava e continuava a minha vida. Mas aí ele foi indo, foi me escravizando, eu me tornei realmente uma escrava do crack, né? E foi assim que eu comecei a usar. Foram muitos anos, muito tempo. Foi duro. Assim, nunca abandonei meus filhos, né? Quando eu vi minha mãe, meu pai, que eu achei que iam virar as costas para mim, quando descobriram, graças a Deus, me apoiaram. Aquele pai bruto, daquele jeito. Nossa, eu falei, meu Deus, quando meu pai descobrir, ele vai me destruir, né? Ele vai me amassar. Mas foi totalmente o contrário. Meu pai me emocionou muito nesse tempo, porque quando minha mãe contou para ele que ele descobriu, ele foi em casa, lá no meu barraquinho, falou, me abraçou, falou, filha, o pai tá aqui com você, o pai vai te ajudar, o pai não vai te abandonar. Vamos para casa com o pai? Mas o visto já estava alto, né? Então eu falei, pai, leva meus filhos, eu não consigo ir. Eles insistiram, mas eu não consegui. Então eu pedi para eles levarem meus filhos, né? Que eu já estava já... E isso, eu continuei nessa vida, trabalhava quando conseguia. Fui para reciclagem também, acabei indo para reciclagem, né? O que você fazia antes, Laura? Eu? Eu sou de tudo um pouco. Tá. Eu sou freelancer, trabalho à noite em bailes e boates, limpando. Fui babá, cuidadora de idoso, doméstica. Eu trabalhei como recepcionista em padaria, caixa em padaria, várias coisas. E hoje você faz o quê? Hoje eu estou na luta. Hoje eu estou como
uma redutora de danos, eu faço estou na 4º ano da Unifesp, Sim. né? Faço a redução de danos, curso de redução de danos pela Unifesp, um curso onde é promovido pela Thelma, Débora Camilo e o nosso Padilha, né? E esse curso eles dão uma bolsa de estudo pra gente, né? Pra gente estar fazendo essa luta pela população de rua por nós, né? Por nós. Porque se eu cheguei até onde eu estou, graças à redução de danos que no meio do caminho me foi apresentada, né? Como eu saí, você falou como eu saí da droga. Eu saí da droga, assim, foram várias tentativas, né? Não consegui. Aí, eu fui vendo meus filhos crescerem, meus netos, né? A minha mãe teve um AVC e me deu aquele choque de realidade. Poxa vida, eles me amam, eles nunca me largaram, já estou 20 anos nisso. Eu quero parar, eu preciso parar e... Eu pedia muito a Deus, sou uma mulher de muita fé, minha família evangélica. E sempre que eu pedia a Deus, eu falava assim, Senhor, Tu sabe o desejo do meu coração, Pai. Se Tu quiser, o Senhor só dá um toque que eu paro. Só tem poder para isso. E sempre me via uma mensagem. Eu ouvia essa mensagem no rádio, na televisão, na rua e na igreja. Você está passando por uma escola para aprender, para se fortalecer e cuidar de pessoas como ou pior do que você. O que você está passando é uma escola. Eu sempre escutava isso, sabe? Eu sempre escutava isso. E eu fui levantada para ser missionária na igreja. Eu falei assim, nossa, como assim? Uma usuária de crack, uma psica missionária, né? Eu fui em 4 igrejas e fui levantada como missionária. Aí, na última vez que me levantaram missionária, eu estava na igreja, eu desafiei Deus, né? Pus Deus à prova. Eu falei, Senhor, eu não acredito, porque eu sou uma psica, eu estou aqui na primeira fileira, que é a fileira dos usuários na igreja, né, para ficar mais perto. Se realmente eu vou ser uma missionária, é para isso que eu nasci, me deu uma prova. Aí na igreja, vocês já frequentaram, tem a hora da oração, e nós fechamos os olhos para orar. Quando eu abri meus olhos, eu estava no púlpito, nos pés do pastor, desnorteada, chorando. A minha roupa estava colada no corpo. Eu chorando, pastora, a pastora me abraçou. Eu falei, o que aconteceu? Pastora chorando. Ela, Laura, você foi batizada pelo Espírito Santo. Você marchou e falou em línguas. Quer dizer, Deus me deu a prova que eu pedi para Ele naquele momento que eu seria uma missionária. E eu estou fazendo a minha missão, que é cuidar do próximo. É lutando por direitos de políticas públicas. Né? Não foi fácil eu sair do crack, não foi nada fácil. Foram anos tentando. Uma semana bem, 3 dias mal, 2 semanas bem, 2 semanas mal, mas assim, eu não me internei. Nessa época eu já tinha saído da rua, né? Minha mãe já tinha me cedido a casa dela, meu pai faleceu no meio desse caminho, eu perdi meu pai. E eu falei pra mim, eu não vou perder a minha mãe usando crack, porque eu não nasci usando crack. E se a minha mãe morrer, eu no crack, eu também vou me matar. Porque eu não vou suportar olhar pra cara da minha família, que tanto me ama. Eu não vou suportar sabendo que eu fiz sofrer tanto a pessoa que mais me amava nesse mundo. Então, isso foi aquele gatilho para eu acordar e realmente começar a lutar. E dentro dessa casa que a minha mãe me colocou, ela tinha feito fumódromo já, né? Misericórdia, parecia um dia de nevoeiro quando você entrava naquela porta. Mas aí eu decidi começar a me esforçar e fui me esforçando aos poucos, me livrando de um, de outro, não. Até que consegui trancar a porta e falar para a última pessoa, não estou mais usando. As pessoas vinham na minha porta, quando elas saíram era horrível, porque o nosso intestino, ele quando está na abstinência, ele fala mais alto do que você consegue segurar. Então a pessoa, Laura, mostrava a droga, eu não estou usando. Eu fechava a janela, mas saía daquele jeito, correndo, tinha que ficar meia hora dentro do banheiro, na água gelada ali, eu dava soco na parede, eu batia a cabeça. Eu pedi a Deus, me segura, por favor, só hoje, Deus. E nesse só hoje, eu fui me fortalecendo, conseguindo. E eu já estou há 5 anos, graças a Deus, né, lutando. Cumprindo a missão da missionária, né? Minha missão é essa, é lutar, é cuidar. E é isso, eu acho que é isso. E é muito... Para mim é muito impactante, né, ouvir essa história, porque eu nunca... É uma realidade que, para mim, nunca foi uma realidade próxima, né? Então, imagina uma pessoa que não entende o porquê de usar droga, né? E eu queria te fazer essa pergunta, que eu sei que é uma pergunta sensível, mas por que você acha que alguém
começa, né, a usar droga? Você falou que é para talvez esquecer É um refúgio. Eu comecei a usar droga como um refúgio. Não, comecei a usar droga, primeiro foi o álcool, né? Que as pessoas esquecem que o álcool é droga. Eu né? ia É uma coisa que não é taxada como droga o álcool. Exato. É como diversão. Exatamente. Eu comecei a usar o álcool como diversão. Tá lá. Aí depois fui usar a cocaína. Porque disseram que eu podia beber mais e dançar mais se eu cheirasse, porque eu não ia ficar bêbado e podia continuar curtindo. Que te dá mais performance. Me dá mais performance. Eu ia ficar mais desinibida, não ia ficar bêbada, porque como eu bebia pouco rápido, ficava bêbada. Então, era um estimulante para a diversão. Né? E foi ali como eu usei. Agora, o crack eu usei como refúgio de dor. Porque você falou que o crack como calmante, Sim. né? E eu nunca tive essa leitura. Entendeu? Que o crack te dá calma. Entendeu? Né? Na época, sim. Porque quando eu estava no desespero, como eu falei, né, veio na minha mente, meu Deus, sempre aconteceu isso. E aí você vem trazendo à tona, pô, desde criança, isso, aquilo, aquilo outro, aí não aguento mais. Aí veio outra coisa em cima de você, eu estava desesperada naquele momento. E quando eu provei o crack, realmente, aquele momento foi um calmante. Você tá vendo essa mesa branca? Foi para uma sala assim que eu fui. Entendi. Eu saí daquele inferno que eu estava naquele momento e de repente eu abri o olho, eu estava dentro de uma sala branca. Sem barulho, sem problema. Ninguém podia me alcançar. Foi uma paz. Aquela paz me cativou naquele momento. Foi um refúgio. Abri uma sala e entrei. Ai, ninguém podia me fazer mal. Foi um refúgio naquele momento. Foi um calmante. Só que, infelizmente, quanto mais você usava, mais você quer. Porque o crack, ele é uma droga, assim, que ela passa o efeito muito rápido também. Então, você vai atrás de novo aquela sensação, e quando você vê, já está viciada, né? Até o ponto dela me tornar, em vez dela me levar para a paz, antes de eu parar de usar o crack, quando eu usava, eu já estava me enfiando debaixo da cama para me esconder. Eu estava antissocial. Ele me deu síndrome de pânico, esquizofrenia, entendeu? Deu vários problemas. E antes de eu parar ele, eu já estava me enfiando debaixo da cama. Eu catava. Ai, minha filha vai vir aqui, vai me pegar desse jeito. Eu me enfiava lá embaixo. Então, ele acabou me escravizando do jeito, entendeu? Mas eu estou falando de mim, né? Há pessoas que conseguem usar as coisas socialmente. Tem muito empresário, né? Que usa cocaína para ter mais performance. Vamos falar que é verdade? Justamente isso. Você entendeu? Justamente isso. Entendeu? Eu estou falando de mim, mas cada um tem um organismo. Muitas pessoas usam. Normal, de boa. Mas tem uma questão também, Laura, que é o seguinte. Quando a gente trata sobre as pessoas em situação de rua, geralmente a gente coloca essas pautas de drogas, de tudo. A gente não pode esquecer que essas pessoas em situação de rua existem por conta de um sistema econômico que é desigual, que é o meu papel nesse podcast, em todo episódio, pontuar isso. Né? Porque essas pessoas não estão na rua, primeiro, porque querem. Exatamente. Essas pessoas estão na rua num país que é um dos mais desiguais do mundo, que dentro de um sistema que precisa de uma mão de obra de reserva para que elas sejam exploradas. E quando a gente liga os pontos... Poxa, a gente está num país que é super desigual, dentro de um sistema que vai desempregar pessoas de propósito, porque é assim que ele sobrevive. Essas pessoas acabam ficando mais vulneráveis do que se estivessem em qualquer outro lugar do mundo. Então, essas pessoas em situação de rua usam droga, muitas vezes, como você falou, né? Como um refúgio, como uma questão... Como realmente para sair daquela realidade. Agora, não é uma exclusividade das pessoas em população de rua. A questão da droga, ela está em todas as classes sociais. Agora fica esse estigma. Não, porque o cara é bêbado, porque o cara usa droga porque está na rua. Então, você falou em políticas públicas. Juliana, como que você percebe, você trabalhando nessa área, como que as políticas públicas agem com essa questão da droga na população em situação de rua e como você vê essa diferença na tratativa nessas políticas públicas voltadas para essas pessoas e naquelas que o empresário que usa cocaína para ter ideias, existem diferenças? Como é que funciona isso? Não, sem dúvida, né? E acho que esse ponto é muito importante do estigma, né? Quando a gente fala da questão da população em situação de rua. Olhando para dados, pesquisas, para censo, né, que são produzidos, realmente a droga aparece como um fator que culmina a ida da pessoa para a rua,
junto a outros fatores, geralmente, não de forma isolada. Então, os 3 principais são a perda de emprego, conflitos familiares e questão de uso abusivo de álcool e outras drogas. E há uma porcentagem considerável também de pessoas que, na vivência da rua, acabam por usar, e eu já escutei, a Laura deve ter escutado também essa frase, né? Se eu não usar droga, eu vou morrer de fome. Sim. Porque eu não consigo, sóbrio, enfiar minha cara no lixo para procurar comida, né? Exatamente. Imagina São Paulo, por exemplo, uma cidade que tem um frio absurdo. Eu sou muito friorenta, então qualquer momento que eu vou para São Paulo eu sinto frio, né? Todo ano morre gente na rua, todos os anos. Então, para você suportar um nível de frio tão alto, o uso da droga também traz um refúgio. Né? Além da questão das lembranças, dos traumas, de tudo que levou a pessoa para aquela condição, né? Então é muito cruel. Mas a droga, como você trouxe, é uma questão que é transversal de todas as classes sociais e a gente não pode colocar apenas nesse assunto, dessa forma, da população em situação de rua, né? E se a gente olha numa perspectiva histórica para a população em situação de rua, e aí na discussão de políticas públicas eu acho que é sempre importante ressaltar isso, né? Na minha pesquisa, a Lud falou do mestrado, né? Eu acho que esse tema me escolheu porque quando eu fui trabalhar como servidora pública, eu fui trabalhar na equipe de abordagem que atua com esse público. E sempre nas minhas pesquisas acadêmicas, científicas, eu tento encontrar respostas para as minhas questões profissionais e de vida. Sempre foi assim. Então, por isso eu fui pesquisando, né? E eu acabei me deparando nas pesquisas com documentos da Idade Média, que tentavam conformar diretrizes e orientações em relação a essa questão e já estigmatizavam as pessoas ali, né? As tentativas de se fazer um abrigo, por exemplo, no século XVI, XV, eram sempre nas fronteiras, para a pessoa não entrar na cidade. Então, quando tinham as migrações por conta da agricultura, por conta de faltar comida, e as pessoas pobres batiam na entrada das cidades, os acolhimentos que eram casas de trabalho forçado eram nas fronteiras, já para nem ter esse acesso. E por que isso é tão significativo de trazer? Porque a população em situação de rua, diferentemente de quem vive, por exemplo, nas palafitas, nas favelas ou nos cortiços, está na cidade de forma sem muros, sem barreiras, né? A gente tem nos grandes centros urbanos cidades ilegais, né? Um aglomerado ali de uma situação de concentração de vulnerabilidade social. E para quem vive, por exemplo, a gente está aqui no Gonzaga, né, no GC Hub, para quem vive no Gonzaga, muitas vezes não se depara, né, Laura, com essa questão de como é viver na palafita, de como é essa situação, de como é viver num morro, numa favela. Quem vive na rua, não. Quem vive na rua está no Gonzaga, está na Ponta da Praia, está na Zona Noroeste, está na capital, no centro de São Paulo, nas periferias. Então, é uma população que desafia a capacidade que a sociedade tem de assumir que gera desigualdade social e gera pobreza. Porque tem pessoas que não entendem que a gente, sim, produz pobreza como sobrevivência, como forma de sociabilidade. E entendem que é uma questão meritocrática, de escolha, como a gente já falou aqui, né? Então, incomoda. Quando eu me deparo e sou forçada a me deparar todo dia ao sair de casa com essa situação de extrema pobreza ali escancarada na minha frente, eu sinto incômodo. E muitas vezes, qual que é a reação? A gente vai para uma perspectiva de um olhar de caridade, do qual a gente não está aqui para descredibilizar, mas para refletir sobre e dizer que não é a única e nem deve ser a única resposta, porque a gente está falando de uma questão que é da sociedade, que é fruto da nossa forma de viver, ou punitiva, higienista, culpabilizando todos os problemas daquela sociedade por conta da vivência e da existência dessas pessoas. E com medo, né, Ju? Assim, Sim. eu vejo mais os boomers, né, a geração dos boomers, com medo gigante, assim, né? Para mim é uma coisa curiosa. Acho que os boomers, né, eles olham de uma maneira... Eu não sei se é porque viram os pais, né, imigrantes, né, ou descendentes de escravos numa situação de pobreza absoluta, e é quase um comportamento de repulsa, né? Assim, para mim é muito essa classe média elite, né? Assim, olha com distanciamento de medo mesmo, como se não fosse humano, né? É muito bizarro isso para mim. É medo de
se reconhecer de alguma forma isso, naquela existência. exatamente, é isso. Né? Porque até a questão da sujeira, as vestes, né? Aquela representação, aquela imagem que as pessoas têm que não necessariamente representa Exato. quem vive na rua, é aquilo que a gente é ensinado a temer. A gente é ensinado de uma forma muito individualista a projetar a ascensão social, ao melhor para mim, ao melhor do vestir, do sucesso, né? Afinal, não há pobreza que sobreviva a 14 horas de trabalho. Exatamente. Como se não... Gente, essa frase foi falada, o sprint circulou aí como uma frase do Isso é absurdo, né? Não é uma Thiago frase, é um absurdo. Negro, né? Coach de finanças aí, né? E gerou uma baita discussão na internet. Não, coach de finanças é um idiota. É isso. vamos dar o nome ao certo. Mais um homem branco privilegiado. Bom dia, né? Mas vamos lá. Mas assim, o cara falou isso, gerou uma baita discussão, né? Mas eu tenho certeza que uma pessoa em situação de rua trabalha 14 horas por dia na reciclagem, né? Então, assim, a pobreza sobrevive sim, viu, Thiago? Fica essa dica aí, né? Tem um dado, acho que só 0,5% da população que está em situação de rua não trabalha. Que a maioria absoluta trabalha, inclusive com trabalhos que o poder público deveria fazer com mais afinco, com mais seriedade, e essa população faz com a questão da reciclagem, que é um trabalho mal remunerado, inclusive pelas empresas, né, Lud? Porque a gente estava conversando antes aqui. Falar do SG, né? A latinha, ESG. O cara tem um relatório de ESG, aí a latinha de alumínio, que geralmente as pessoas pegam, né? Sim. Eu geralmente, quando estou usando latinha de alumínio, eu não jogo dentro do lixo. Eu deixo do lado, assim, porque vai ser recolhido. Então, eu até indico para as pessoas fazerem isso para facilitar, porque tem muita gente que pega. Agora, essas empresas que compram esse material, elas compram um preço irrisório. Porque se eles forem explorar a bauxita, que é o minério que dá acesso ao alumínio, é muito caro explorar o minério. Esse minério, ele não é raro no mundo. Pelo contrário, ele é abundante. Só que a empresa não quer explorar porque é caríssimo, usa muita energia. Então, para eles, é um ganho pegar a latinha que já foi usada e transformar em uma nova. Agora, por que não remunerar dignamente as pessoas que estão fazendo esse trabalho? Exatamente. Não é? Porque eles pagam um valor irrisório para maximizar os lucros. É a frase do Krenak, né? Brasil é um especialista na produção de pobreza, né? Vamos citar essa frase aqui porque a gente é um país muito especialista nisso. Agora, eu queria trazer um pouco, né? Porque a gente teve, com a questão da pandemia, a gente teve muito aumento de população de rua em várias cidades do mundo, né? Em Santos não foi diferente. Mas, por exemplo, Nova York pulou de 66 mil pessoas em situação de rua para 100 mil. No estado da Califórnia, né? Que tem várias cidades, acho que vale a gente citar São Francisco, que é um grande ícone, que é uma potência da tecnologia, das startups, dos altíssimos salários, né? É uma cidade que também está batendo 100 mil pessoas em situação de rua. E uma coisa que me impressiona muito é ver esses super neoliberais aí postando, né, vídeos dizendo que a população está na rua. Eu já vi vários vídeos assim, eu não vou citar o arroba do cara para não dar palco para maluco, Exatamente. mas eu sigo esse cara porque eu gosto de ver o que os neoliberais... Eu gosto de ver o que os neoliberais, né, estão pensando para não ser uma pessoa... Porque às vezes você é classe média branca, você pode virar um idiota, né? Assim, e geralmente você nasce bem idiota quando você é classe média branca privilegiada, né? Mas tudo bem, né? Opinião impopular aqui. Mas, enfim, esse cara vive postando e ele faz umas edições assim, né? Ele pega a galera invadindo supermercado, farmácias, etc. e bota umas músicas emblemáticas, tipo What a Wonderful World, sabe? Ele faz umas edições bem irônicas, assim, né? E no caso da Califórnia, eles dizem que isso acontece por conta de um governo mais democrata, que paga auxílio para a população de rua, e é por isso que a população de rua fica na rua, porque afinal é fácil ficar na rua ganhando $950, né? Porque é isso que falam, tá, gente? Não tô falando que é verdade, que é certo, que é errado, eu tô aqui colocando um recorte. E o que a gente viu aqui fazendo pesquisas, né, e conversando sobre a pauta desse podcast é que as pessoas em situação de rua não recebem auxílio nenhum, né? Como é isso, assim, Ju? Acho que vocês duas podem exercitar um pouco essa fala para quem está assistindo aqui
não achar que a pessoa que tá na rua tá recebendo alguma mamata, né? Como adoram falar. E é por isso que ela continua na rua. Porque se ela estivesse recebendo uma mamata, gente, ela não estaria na rua, né? Só pensar nisso. De uma forma óbvia, né? Então, eu queria ouvir vocês, Só assim. um adendo, essas pessoas que falam isso não aguentam 4 horas esperando um voo que atrasou no aeroporto. Ai, pra Miami, gente. Nossa, eu fui pra Miami. Que falam Estou isso. tendo que dormir no chão. Perdi a minha dignidade. perdi a Nossa, eu vou ter dignidade. que... perdi minha dignidade, é ótimo. Acho que a sua fala começa de uma forma incrível, trazendo pontos de outros países, porque é para o pessoal também acordar, entender que não é só no Brasil que isso acontece, não é só na Baixada Santista, né, Laura? É no mundo inteiro, na Europa, enfim. Todo lugar que tem rua, tem pessoa vivendo Todo lugar que nela. tem capitalismo, tem pessoas vivendo em alguma situação Exatamente, difícil. né? Então, assim, eu estava falando da questão do olhar que a gente tem, né? Eu acho que com a forma que a gente encara um fenômeno social, vai explicar muito as reações que são construídas, as respostas que são dadas para esse fenômeno, né? Falando do contexto Brasil, a gente tem, antes da Constituição de 88, iniciativas majoritariamente da perspectiva da caridade, tanto que o serviço social, enquanto profissão, surge da Igreja Católica, depois que ele se desvincula da perspectiva da Igreja Católica, né? E constrói um projeto autônomo de profissão. Mas a gente sabe que antes da Constituição de 88, a carteira de trabalho que dava acesso a direitos, né? Se você não tinha aquela carteira de trabalho boa, assinada, você não tinha direito a nada. Então, o terceiro setor, digamos assim, foi o refúgio de grande parte da população em vulnerabilidade social. Em 88, todos se tornam iguais perante a lei, né? E graças à luta de muitos movimentos sociais, com grande protagonismo para o movimento dos meninos de rua, que naquela época a gente tinha grande maioria no país de crianças e adolescentes nessa condição, aqui na Baixada Santista também, não eram tantos adultos, né? Então, com a luta de muitos movimentos sociais, a gente teve essa garantia a partir da Constituição. A Constituição em si deveria valer para resolver os nossos problemas, porque já está lá, se todo mundo é igual perante a lei, princípio de isonomia, né? Se o cara tem uma Ferrari, a gente tem que dar algum respaldo para o que não tem, que está ali na bicicletinha com o pneu furado, para conseguir caminhar da mesma maneira, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então, de 88 para cá, foram sendo criadas várias políticas, resoluções, documentos norteadores, para dizer como que se dá o trabalho direcionado àqueles públicos que são os mais vulneráveis. Dentre eles, a população em situação de rua. Então, a gente tem ali a tipificação nacional no contexto da assistência social, em 2009 sendo criada. A gente tem ali no SUS a principal oferta para esse público, que é o consultório na rua, em 2012 sendo instituído, em 2011 a resolução normativa. Então, eu diria que de 88 para cá, a assistência social no país caminhou muito no sentido de dizer qual é o seu trabalho em relação a esse público. E aí a gente tem a oferta de abrigos institucionais, abordagem social, benefícios eventuais. A gente tem o Bolsa Família no nosso país, o CAD Único, que é o acesso a essa oferta e a outros benefícios, né? Então, pode ser que uma pessoa que esteja na rua tenha acesso ao Bolsa Família, ao CAD Único, se ela estiver sendo atendida e acompanhada. Pode ser que não. Pode ser que os serviços não tenham alcançado ela ainda, que ela não tenha feito cadastro. Então, são possibilidades, né, de ofertas. Então, no contexto da assistência social, existem alguns mecanismos de acesso. Há municípios, por exemplo, que ofertam o recâmbio para quem quer retornar à sua cidade de origem. E aí, só um adendo, né? Não é porque a pessoa está na rua que ela não é da cidade. Né? Todo mundo acha que tem aquela síndrome de, nossa, ficam despejando pessoas na nossa cidade, na nossa cidade. Ouvindo isso, que é Ju. Nossa, não é dele, é nossa. O Maluf vem aqui, eu lembro que eu cresci ouvindo essa narrativa, assim, né? O Maluf vem aqui, bota todo mundo na van, coloca todo mundo aqui, a van vai embora e deixa a galera aqui para sobreviver. Até hoje falam isso. Até hoje. Mas isso existe ou não existe, ou a gente não consegue dizer se existe ou não? Olha, hoje eu acredito que exista muito menos, porque as formas de você punir um município que faça isso são maiores, né? A gente tem câmeras que gravam, a gente tem munícipes que todo mundo tem celular hoje em dia e pode registrar. Então, eu imagino que no passado isso fosse maior mesmo. Mas as pessoas migram, cara. Eu nasci no Guarujá. Eu moro em Santos há anos. Eu escolhi morar nessa cidade. Por que uma pessoa que está migrando, e não por um motivo de escolha como eu, mas de sobrevivência, por em algum lugar não ter o serviço mínimo que ela precisa, não pode estar aqui? E também dialoga com aquela questão de que, sim, tem gente que nasce aqui e é pobre.
Tem gente que nasce em São Paulo, em qualquer cidade. A gente é capaz, infelizmente, é a essência da nossa sociabilidade gerar pobreza. Então, não é porque a pessoa está nessa condição que ela é de fora. Mas existe a questão do recâmbio. Para quem é e deseja retornar para a cidade, é um benefício socioassistencial. Então, existem algumas ofertas. Na saúde, a gente já fala de uma política que é universal. Então, todos deveriam acessar quando precisam. Sabemos que nem sempre, e aí a Laura estava numa conferência nacional de saúde, pode falar disso, né? Participou de discussões com vários municípios do país. Nem sempre isso acontece. Às vezes ainda precisa se apresentar um RG, um comprovante de residência, para a pessoa ser enxergada e atendida naquela unidade. Mas deveria ser atendida. A vacina foi isso, né? A vacina, se eu não tivesse o meu comprovante de residência, eu não conseguia me vacinar, né? Da Covid. Como é que funcionou para população? Desculpa interromper o raciocínio, Ju, mas eu fiquei muito curiosa. Como é que funcionou para a população em situação de rua? Para a população em situação de rua, principalmente, acredito que os consultórios na rua tenham feito essa busca no território, né? Perfeito. Mutirões de vacinação para alcançar as pessoas. E aí a gente pensa num país que tem uma dimensão continental, por isso a importância de existir o SUS, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, porque aí não é um município pensando isoladamente como agir, mas é um governo que dá uma diretriz para todos seguirem, né? Então, isso é extremamente importante. E ainda temos, na saúde, na assistência, vários desafios para superar, mas enquanto país, algumas discussões estão surgindo. E aí acho que a Laura também pode comentar, né? Sobre moradia, principalmente, que deveria ser óbvio, né? Se a pessoa está na rua, provavelmente, né? Porque ela pode ter onde morar, não tem onde morar. A gente precisa discutir habitação para essas pessoas, né? A gente tem cidades no nosso país que tem mais casa vazia do que pessoas na rua. São Paulo tem 12 vezes mais casas vazias do que pessoas na rua. Belo Horizonte tem 20 vezes mais casas vazias do que pessoas na rua. O Carriço fez uma fala, né? Quando a gente gravou aqui um episódio sobre isso, né? Não é que Santos não tem lugar para as pessoas morarem, né? Tem muito prédio vazio no centro, né? Muito, a gente sabe disso, né? Tem muita coisa, assim, que poderia ser usada para essa população, que não é usada, isso é política pública, né? Sem dúvida, sem dúvida. Faltam políticas públicas, Juliana? Faltam políticas públicas? Faltam políticas públicas, isso a nível mundial, a nível nacional. Sim. A gente ainda é muito incipiente nessa discussão de moradia. Temos discutido e refletido mais. A gente tem uma metodologia que é o Housing First, moradia primeiro, tem chegado no país com essa nomenclatura, que é que isso? começou lá na Califórnia. Vários países do mundo já utilizam esse método e tem se discutido mais nos últimos anos aqui, né? Que basicamente, se a gente olha no contexto da assistência social, e a gente está falando de um público que é extremamente heterogêneo, como a Laura falou, né? É a minha realidade quando ela falou da dela. Existem vários perfis, faixas etárias. É um público tão diverso quanto é aquela sociedade daquele país. Sim. Então, a gente tem que ter respostas que sejam diversas. A assistência social trabalha numa lógica etapista. Então, a pessoa, ela, por exemplo, vai ser abordada por uma abordagem social, vai ser encaminhada por um abrigo de menor tempo de permanência, que é uma casa de passagem. Ela vai depois para um acolhimento de maior tempo de permanência, que é um abrigo institucional, e daí se buscam portas de saída, né, de um termo vulgar assim, dessa situação, dessa condição de rua. Pensa que nesse período a pessoa está numa vivência que ela geralmente dorme durante o dia porque é mais seguro, porque se ela dormir à noite, ela corre mais risco de ser roubada, violentada, enfim. Então, ela tem horários diferentes do que quem mora numa residência. Tem costumes e práticas de sobrevivência diferentes. Então, ela tem que se desabituar dessa lógica e se habituar a uma lógica de uma moradia compartilhada. Num acolhimento, provavelmente ela vai dividir um quarto com 3 pessoas que ela não conhece. Que tem seus hábitos, que tem as suas histórias. Tem a coisa do cachorro, né? Do pet, muitas que é cidades essencial. não oferecem essa Aliás, deixa eu só apontar uma possibilidade. coisa. É outra política pública que a população de rua desempenha. Que é acolher esses animais que Sem estão dúvida. na rua. A população de rua que acolhe, porque se depender do poder público, estava na rua. Sem Exatamente. dúvida. E isso é histórico. Desde a Idade Média, a gente tem pinturas da pessoa que estava na rua com o cachorrinho ali, que muitas vezes era a única companhia, porque o ser humano vira as costas, né? Mas, enfim... Aí a pessoa tem que se habituar a uma lógica de acolhimento institucional. Tem as refeições no horário determinado. Tem que sair no horário. Não né? é ela que produz a refeição vem pronta. É diferente de você viver sozinho. Então, ela tem que se desabituar da lógica da rua, se habituar a uma lógica de acolhimento institucional e depois
né? Vai lá e vive, né? Se habitue a uma lógica de um quartinho alugado, de uma... É muito, por vezes, cruel esse processo, inclusive. Então, para algumas pessoas, como eu falei, funciona, é efetivo e essa política tem que existir com qualidade. Mas para outras, o Housing First talvez seja mais efetivo, que é o que o nome diz, você colocar a pessoa numa moradia de imediato, como a primeira política pública, Sim. o primeiro acesso, entendendo que a partir de uma moradia, os demais direitos são garantidos. E o foco justamente é daquelas pessoas que são chamadas crônicas de rua, que têm mais tempo de rua, que estão sob o uso de álcool e outras drogas, que são aquelas que mais dificilmente vão acessar o acolhimento institucional por diversos fatores. E ali você tem que ter uma equipe específica para trabalhar. A gente fala de moradias que são descentralizadas. Não é pegar um prédio e colocar várias pessoas em situação de rua ali e transformar num gueto, né? Em algo que as pessoas estigmatizam Isolado, também. né? E mura, grava e deixa lá, Isso. né? Que Nas é o que periferias da cidade, né? Não, é pegar um apartamento no Gonzaga e a pessoa morar ali, um apartamento numa Pompeia, não sei. E aí é claro que tem gente que acha que isso é maluquice, né? Mas, enfim, é uma discussão que está sendo feita. Em vários países se mostrou, inclusive, mais efetivo e barato para o poder público, porque o custo de uma pessoa num House First é muito menor do que num acolhimento institucional, muitas vezes. E é um programa longo, né, Laura? Geralmente 4, 5 anos quando a pessoa consegue ficar. Mas a efetividade dele, fora a economia de custos em saúde, por exemplo, em questão de crise, de acionamento de SAMU, porque a pessoa está reduzindo danos ali numa moradia digna, né? Chega a ser incalculável. E também ela criando uma nova rede que talvez ofereça uma mobilidade social que é imensurável, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação totalmente fictícia. Você bota uma mulher que estava em situação de rua para morar num apartamento onde tenha vários velhinhos, digamos assim. Será que essa mulher não pode trabalhar como cuidadora de idoso, né? Para a família, sendo que são vizinhos, né? Assim, são situações hipotéticas, mas que talvez ofereçam uma grande mobilidade social e oportunidades. Eu tô lembrando de uma história aqui, meninas, que acho que vale colocar, porque eu não sei como é que tá essa instituição hoje. Mas a minha avó, ela por alguns anos, ela foi diretora de uma instituição em Cubatão chamada Casa Menino Felipe, a CAMEF. E eu lembro, assim, eu lembro de uma fala e de ouvir relances, assim, de criança, da minha avó preocupada porque a criança faria 18 anos, né? E aí, a partir daí, ela não teria mais direito, né, a estar ali. E a minha avó desesperada, preocupada, entendendo o que vai ser, o que vai fazer, e etc. Se vocês puderem comentar isso, tem alguma relação de idade, né? Qual é a visão que vocês têm sobre isso? Idade, gênero, né? Quais são esses recortes que vocês veem na realidade que está mais próxima aqui, que é da Baixada Santista? Falando em política pública, né? Pelo que a assistência social organiza, a gente tem ciclo etário. Então, existe o acolhimento que é voltado a crianças e adolescentes, isso até os 18 anos. E acima de 18, os acolhimentos para adulto. E as orientações técnicas dizem também e tratam no sentido da gente separar homem, mulher, e ter a oferta de acolhimento para a família. Porque, de acordo com todas as normativas, Constituição, com ECA, a gente jamais deve separar uma família, né? Então, pensando na realidade de cada município, deve ser dada a oferta de um acolhimento familiar, o acolhimento institucional adulto e para crianças e adolescentes. E aí, é claro que a gente pode fazer várias reflexões, né? Mas se a gente pensa numa criança que cresceu a vida inteira num acolhimento institucional, ali o papel do Estado é ofertar as garantias que permitam que ela tenha autonomia para construir a vida, né? E novas possibilidades, e não sair do acolhimento para ir para a rua, né? A gente tem, por exemplo, um serviço tipificado que é a República, que também é uma alternativa. Existe o modelo República de jovens, de idosos, de adultos, mas é claro que cada realidade é uma, cada município vai ofertar de acordo com a sua realidade, com o que a demanda de governo coloca ali como bandeira também, né? E a política pública ela é feita por seres humanos. Sim. Então, se quem está ali na ponta não é qualificado permanentemente, não tem oferta de educação permanente, não tem RH suficiente, estrutura adequada, a gente vai ser mais falho ainda, né? Então, tem que ter sempre esse cuidado e esse olhar.
A Lud tem a mania de ver coach, seguir coach, né? Olha quem mandou o filme eu tenho aqui. uma mania de ler comentários da internet. E um deles é o seguinte: as pessoas, existem pessoas que não querem sair da rua, Laura. As pessoas abordam, as pessoas não quer, tá lá. É verdade isso? É como ela acabou de falar. O sistema, às vezes, para a gente poder sair da rua, coloca a gente em lugares, como ela acabou de dizer, de muitas regras assim absurdas, né? Você é uma pessoa, você tem o seu jeito de pensar, o jeito de ser. Às vezes a gente não tem direito a uma conversa. Ou é do jeito que eu quero, ou você não fica aqui. A gente tá na rua, a gente, como a gente acabou de falar, usa um álcool para poder dormir, para poder amenizar a nossa dor. Se você chega no equipamento cheirando álcool, você não entra. Como assim? O equipamento é feito para quem tá na rua. Quem tá na rua provavelmente passou a noite de frio, gente. A pessoa bebeu para dormir. A pessoa vai chegar com cheiro de álcool, ou então ainda um pouco saindo daquele álcool que você bebeu. A pessoa não deixa entrar. Se é frio, tu não deixa entrar. Não. Se você chegar alcoolizado, cheirando a álcool, alcoolizado, você não consegue entrar. Muitas vezes não deixam. Como a Juliana falou, as pessoas que trabalham têm que ser muito preparadas para acolher essas pessoas. Sim. Porque as pessoas pensam que tá lá para quê? Para bater ponto só e receber o seu salário? Mas é Não. uma questão individual da pessoa que está atendendo ou é uma política pública? Não, é questão individual. É mesmo? Não. Há regras. A regra imposta pelo Estado. Imposta que se você vem alcoolizado, você não entra. Vai depender da né? maturidade de cada Vai depender de quem tá. rede, né, quem- de serviços. entendeu? Porque se a pessoa tá atendendo, vê que você usou álcool, pra você não estar agressivo, não vai causar, não vai... Deixa a pessoa entrar. Entendeu? Há regras, que ela falou, os equipamentos, eles não aceitam. Quantos equipamentos aceitam casais? E como é que eu vou entrar no